Olá, eu sou o Heber Jung e quero falar hoje sobre Deus vê nossas provações. Em Jerusalém, desde o martírio de Estevão, os cristãos viviam sob tensão e alerta. E em todo o território do Império Romano, sinais da grande fome se aproximavam, como predito pelo profeta Ágabo, o que falamos na devocional anterior. E hoje começaremos a estudar o capítulo 12 de Atos, que revela a mais cruel perseguição à igreja cristã. Essa perseguição foi de cunho político e religioso. Os versículos 1 a 3 descrevem isso um pouquinho. Olha só o que diz. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. O rei Herodes nesse texto era o rei Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, aquele perverso que mandou matar crianças de Belém. Era sobrinho de Herodes Antipas, aquele que matou João Batista e zombou de Jesus. E agora, ao se tornar imperador, inclusive das regiões da Judéia e Samaria, queria ganhar a confiança dos judeus ortodoxos, fazendo o que eles queriam. Ele participava das festividades judaicas e conhecia as leis do judaísmo. Ele queria sempre o favor dos judeus para ganhar mais pontos e créditos no Império Romano, bem como e principalmente entre os judeus. Por isso tomou medidas contra os apóstolos, os líderes da igreja em Jerusalém. Ele já havia prendido alguns cristãos para maltratá-los e, além disso, manda matar a fio da espada Tiago, o irmão de João, um discípulo e apóstolo de Jesus. Mas não parou por aí. Ele manda primeiro prender Pedro, o líder dos apóstolos. E como estava na época da festa da Páscoa, seguindo as leis judaicas, ele não poderia ser sentenciado à morte naquele momento. Por isso, o deixou preso por 7 dias até acabar a Páscoa. Mas seu propósito era matá-lo, pois visava agradar os judeus. Sua intenção era unicamente buscar popularidade e não justiça. E sabendo que Pedro era o líder dos apóstolos, queria dar um golpe mortal na igreja, matando assim seus principais líderes. E segundo, ele manda colocar Pedro numa prisão de segurança máxima. Versículo 4 diz assim: tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Herodes deve ter sabido que Pedro já havia escapado 2 vezes da prisão, por isso é lançado na prisão algemado e vigiado por soldados, um de cada lado, que faziam turnos para vigiá-los todos os dias. Entenda bem isso. E ao todo, diariamente haviam 16 soldados vigiando e guardando Pedro. E possivelmente na cabeça de Herodes, fazendo assim, seria impossível Pedro fugir daquela prisão. Mas a igreja estava em oração. O versículo 5 diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O que será que passava pela mente da igreja em Jerusalém? Herodes estava prendendo e maltratando cristãos da igreja. Já tinha matado a fio de espada Tiago, um dos apóstolos, e agora manda prender Pedro, o líder dos apóstolos. Como você se sentiria se estivesse na situação deles? O que faria nessas horas? Será que você organizaria uma passeata para ir ao palácio do rei e clamar por justiça? Você faria um abaixo-assinado reivindicando seus direitos? Apelariam aos advogados para soltar Pedro? Ou se esconderia para não ser próximo ou a próximo a ser pego? Ou fugiria da cidade com medo do que poderia acontecer na igreja? O que você faria? O texto bíblico diz que os cristãos se reuniram para orar em favor de Pedro. A Bíblia me ensina com isso que, independente da situação que estejamos passando e vivendo, Deus está vendo nossas provações e nossos problemas. Deus nunca abandona os seus. Pode ser algo que você considera insolúvel, que você pensa que não tem mais jeito, mas se a igreja orar como igreja, os céus podem mover em seu favor. Assim como a igreja orou, nós podemos orar por você e sua situação também. A igreja buscou a Deus naquela época, ao Deus soberano, pois acreditavam no poder da oração. E alguns aspectos dessa oração me chamam muita atenção. Primeiro, eles oraram a Deus.
Mas isso é lógico, não é verdade? Bom, a oração deles era dirigida à única pessoa que poderia fazer algo por Pedro. Deus, Deus, Deus. E eles entendiam que orar era associar-se com o soberano, com o mais forte, com o mais poderoso. Orar é buscar e clamar aquele que tem poder para realizar o que quiser no céu, como na terra. Segundo, eles unanimemente oravam por Pedro. Eles sabiam que quando os recursos humanos e terrenos acabam, Deus é o único que pode fazer algo. Eles oraram por Pedro, todos no mesmo propósito. Todos oravam pela libertação de Pedro. Uma causa que humanamente era perdida, mas eles sabiam em quem criam. Eles sabiam que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eles podiam pensar e idealizar. Eles sabiam que quando a igreja ora como igreja, em unidade, no mesmo propósito, o céu se move e o inferno se abala. Eles sabiam que não há causa perdida para Deus, pois para Ele tudo é possível. E terceiro, eles oraram sem cessar. Eles não desistiram, nem esmoreceram. Eles permaneceram clamando todos os dias, em todos os momentos. Eles oraram de forma incessante, pois sabiam que a oração é a única arma da igreja. Enquanto Pedro permaneceu na prisão durante todo aquele período de 7 dias da festa da Páscoa, a igreja permaneceu orando sem cessar dia e noite. E Deus atendeu ao clamor da igreja. Mas sobre o que ele fez, bom, falarei na próxima devocional. Eu espero você aqui. Agora, se Deus ministrou algo em seu coração através dessa devocional, quero te pedir que compartilhe com seus amigos. Eu creio que, por mais difícil que seja a situação da pessoa, Deus pode intervir e mudar as circunstâncias. Assim, divulgue, compartilhe esse devocional. Eu creio que irá abençoar muitas pessoas também. Um grande abraço, Jesus abençoe seu dia e até a próxima.